Meu nome é Gilberto Ribeiro Vieira, eu sou médico homeopata desde 1979, fiz residência em pediatria antes disso e minha formação basicamente foi na Argentina, com o Marcelo Isaldi. Depois dei as minhas pernadas por aí. No IMH também, no Instituto Mineiro, coordenei uma turma lá, se não me engano, de 98, 99 e 2000. E depois disso eu fui para o Acre. Antes desse período eu morei 17 anos em Brasília, também atuante lá no ensino da homeopatia. No Instituto de Saúde Integral, do qual sou um dos fundadores, especialmente no Acre, que eu pude consolidar algumas ideias e escrevi um livro. Eu tenho o prazer de tê-lo publicado numa parceria entre a Universidade Federal do Acre com o Conselho Regional de Medicina do Acre. Foi uma coedição. Ele tem, inclusive, o básico que nós vamos tratar aqui, que é o estudo de matéria médica dialética. Quando eu tinha 5 anos de prática de homeopatia, eu tive um insight, que os dados de uma matéria médica poderiam ser distribuídos em apenas 2 grupos, Yin e Yang, um grupo afirmativo e um grupo negativo, e já clareou muito para mim, porque eu comecei a fazer e estudei os medicamentos, com pelo menos esse entendimento primário. Existe um grupo em que uma virtude se expressa e um grupo em que essa virtude diminui, fica com tendência a desaparecer. Eu dei o nome a essa técnica, bipolaridade. São 2 polos, um polo sim e um polo não, um polo afirmativo e um negativo. Alguns colegas se interessaram bastante, principalmente o meu amigo Carlos Melo de Goiânia, já falecido. Ele deixou vários estudos prontos de matéria médica e alguns deles ele me convidou e eu fiz um sumário dialético daquele medicamento. Com o tempo nós enriquecemos esses recursos, esses princípios, não só o princípio da bipolaridade ou do antagonismo. Então, o principal tópico, o principal instrumento para você analisar os dados de uma matéria médica é o antagonismo. Enriquecemos essa visão com o princípio da gradação e com o princípio da analogia. Primeiro eu quero mostrar uma poesia para vocês que tem uma dualidade. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E, no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Essa poesia é de um poeta mineiro chamado Alfonso de Guimarães. Eu coloco o exemplo de antagonismo, mas na verdade não chega a revelar que existe um conflito entre o espírito, entre a alma e o corpo. Existe aí uma dualidade, mas a dualidade tende ao conflito. Ela tende a... O que é uma unidade dialética? O principal ponto é toda unidade é formada por 2 metades inversas e complementares. Existe o sim e o não. Existe o dia, que tem metade de luz, metade de escuridão. Existe o amor e existe o ódio. Assim sucessivamente. Mas o que mais vai nos interessar para a aplicação da dialética no estudo da matéria médica é que tudo que é também não é. Por isso que quando o artigo que eu publiquei, que está no livro também, mas foi publicado pela revista de homeopatia da PH na época, em 2007, por aí, a abertura do artigo diz assim: ser ou não ser, eis a questão, que é uma frase muito famosa de Shakespeare.
E eu respondo assim: ser e não ser, eis a solução. Porque o que nós vamos reconhecer no estudo da matéria médica é que tudo que é também tem a sua ausência, tem a sua negação. E isso é um ponto, às vezes, que a gente demora a entender bem, a dominar, a transitar com uma certa segurança, porque nós não estamos muito acostumados a lidar com essa complexidade, embora seja uma coisa simples, mas para nós, geralmente, para a maioria das pessoas, é uma coisa nova. Vamos pegar, por exemplo, a visão. Podemos falar algumas das características existenciais da visão, que é aquilo que me permite enxergar algum objeto. Em certos casos, vai ficando muito acurado, vai ficando de uma potência aumentada. Então, eu sou capaz de enxergar muito bem a distância. Eu detecto coisas assim a uma distância enorme e identifico aquelas coisas. Eu enxergo bem, às vezes, no escuro. São possibilidades que nem todos têm, mas que acontecem. Mas eu posso descrever uma porção de coisas. Eu enxergo em várias cores. Isso tudo faz parte das propriedades da visão. Se eu começar a sair do potencial pleno dela para a diminuição, para a carência, que vai levar à escassez e ao desaparecimento da função, eu tenho várias modalidades ou vários sintomas relacionados com a diminuição. Tenho a miopia, tenho o astigmatismo, tenho que eu não consigo enxergar assim de perto, a partir de uma certa idade é quase universal, de não enxergar à noite e de ter uma visão muito embaçada, ter manchas no campo visual e só enxergar meio campo e por aí vai, que os recursos externos não melhoram, que às vezes precisam de uma intervenção cirúrgica, a catarata. Mas eu posso ter a perda progressiva da acuidade visual, de forma que isso vai me levando à perda completa, que é a cegueira. Eu quero dizer que tudo o que existe, a ausência daquilo é uma ausência correspondente. Seja um objeto, alguém, uma função, uma propriedade que existe na natureza, a ausência dela não é uma coisa inespecífica. Quando alguém perde a visão, você não diz que ele está surdo, entendeu? Você não diz que ele está sem olfato, ele está com anosmia. Cada ausência corresponde à ausência específica de alguma coisa. Quando a gente está sentindo falta de alguém, qualquer que seja o motivo, você está sentindo falta daquela pessoa pelas características dela. Você não está sentindo falta dela porque, se é uma pessoa muito amável, educada, gentil, você não está sentindo falta da firmeza dela, entendeu? Você sente falta das qualidades que compõem aquela pessoa. Então, tudo que automaticamente gera um não é. Todo ser tem um não ser. Todo fenômeno tem a sua identidade e a sua ausência. Está claro isso? Esse é o principal traço da dialética e é o que nos ajuda muito a procurar os sintomas. Era para ele como se ele se movesse em seu próprio pequeno mundo, no qual todas as coisas eram claras e definidas, fora do qual incertas e indefinidas. Um sintoma como esse já está te dizendo que é importante na matéria médica de Câmfora o tema definição. Aí você vai olhar a definição, você vai no dicionário. A gente trabalha muito com o dicionário para entender melhor
o que é a definição, quais são as acepções do definir, porque definir tem a ver também com dar fim, com especificar, entendeu? Dar o sentido e por aí afora. Você vai ver em quais acepções se encaixa melhor para o medicamento cânfora. Outra de cânfora. O mundo externo não existia mais para mim. Eu estava só no grande universo, a última de todas as coisas. Então, o mundo não existe mais. Eu sou a última de todas as coisas num grande universo. Ele está falando de uma coisa grandiosa. O universo é grande. Eu sou a última de todas as coisas. Eu sou um ser pequeno, minúsculo ou distanciado, alguma coisa assim, num universo grande. Paradoxo, né? Aí há uma coisa que tende para a grandeza e outra que tende para a pequenez ou para a exclusão. Estramônio. Embora nos primeiros minutos ele saiba que está arrodeado por seus amigos, em intervalo, né? Figuras de bestas subitamente emergem do chão ao seu lado. Onde é que está o antagonismo aí? Ele está rodeado de amigos e depois ele tem também as figuras de bestas. Isso. Então, estramônio, ele transita no polo positivo, no polo afirmativo, para a amizade. E no polo negativo, para bestas, figuras selvagens. Quando você encontra uma informação como essa, dificilmente ela não é muito importante para a compreensão da dinâmica do medicamento. Mercúrio solúveis, mau humor e desconfiado. Tratava seus associados quase insultuosamente. Olhava para eles como seu pior inimigo. Alguém não está vendo a unidade dialética aí? Onde é que ela está? Associado inimigo. Falou do associado inimigo. Isso. É aquela pessoa que tende a transformar as relações em associação, em sociedade. E quando tem algum atrito, quando tem alguma divergência, as pessoas se tornam inimigas. A tentativa de formar uma nova sociedade chega a ponto de ele se transformar num revolucionário, né? Numa larga escala de mudar completamente a sociedade. Quina officinalis. O que anteriormente parecia-lhe em uma luz brilhante, genial, parece agora estar sem brilho, indigna e superficial. Que anteriormente lhe parecia em uma luz brilhante, genial, parece agora sem brilho, indigna, sem valor, né? Morto e superficial. Não tem aí? Uma bipolaridade óbvia. Se alguém não perceber, gente, por favor, fale que a gente pode complementar alguma informação. Pulsativa. Tudo em torno dela estava tão vazio como se ela estivesse sozinha na casa e no mundo. Justamente como se tudo em torno dela não tivesse relação com ela e ela não pertencesse a ninguém. Nós temos aqui então a informação apenas de um polo, né? Aqui não tem. Só temos que ela está sozinha na casa e no mundo e que nada tem relação com ela e ela não pertence a ninguém. Que polo que é esse? Positivo ou negativo? Negativo, né? Não tem manifestação de virtude, mas de perda, de carência, de abandono, de ausência. Pulsativa 2, invejosa, avarenta, insatisfeita, cúpida, deseja ter tudo para si mesmo. Então, aquele outro lado que ela não era de ninguém, agora nesse polo se manifesta como ela
querendo tudo para ela mesma. Ela quer que tudo lhe pertença. Por isso que o egoísmo de Pulsatila, que a gente já conhece bem, é um médico que todos vocês conhecem bem, né? É um egoísmo de apropriação das coisas, das pessoas, quer seja de alguém e quer que alguém seja dela. E oceanos? Nu e envolvido em um cloak, capote, manto, em um manto de pele, certo? Pele de animal, de nu, de espírito descoberto. Ele está nu e ao mesmo tempo envolvido num manto de pele. É o que nós chamamos também de sintoma bipolar, né? Aqui é Oceanos, ele está mostrando que tem informações, uma informação que esse tipo de sintoma ele tem material do polo negativo, que é de ausência, de carência, né? Nudez, a primeira acepção, digamos assim, de nudez é da falha de revestimento, a falha de cobertura, a falta de cobertura de revestimento. É claro que num outro medicamento a nudez pode ser vista não nesse aspecto de privação, mas pelo outro lado, da beleza, da espontaneidade, da naturalidade. Quando ele expressa virtude, ele está no polo positivo. Quando ele expressa a ausência, a perda, a diminuição, ele está no polo negativo. Por isso que qualquer classificação a priori, ela serve apenas como referência. Porque, às vezes, um tema que num medicamento é polo positivo, no outro é polo negativo. Não é, assim, tão simples como aparenta. Oceanos 2, ele age como se devesse espantar pavões com as suas mãos. Ridiculamente, né, atos solenemente ridículos em vestimentas impróprias. Ele bota para fora, ele tagarela quase tudo que uma pessoa sensível guardaria silêncio. Então nós estamos vendo aqui essa questão de espantar os pavões, né, que é uma ilusão que ele tem, é muito significativo, porque é um medicamento que tem, vimos antes, a nudez e o revestimento de um casaco de manto, de pele. Nós estamos vendo que essa questão da nudez e do revestimento não é uma coisa isolada, porque o pavão tem uma característica semelhante. Ele é uma ave pequena, mas que tem um revestimento imenso para o tamanho dele. E quem fala o que não deve está se expondo. Então aqui nós temos um outro princípio já que eu comentei rapidamente, que é o princípio da analogia. Expor-se em coisas íntimas e que o bom senso, o pudor, o decoro recomenda que você guarde silêncio, é como você ficar nu. A atitude aqui revela uma analogia com estar nu. Por isso que no outro polo do revestimento, o Oceanos tende também a ser secretivo. Está ficando claro, gente? Alguém tem alguma dúvida em relação ao que foi colocado aqui, até agora? Petróleo. Sensação como se tivesse uma pedra fria no coração. Ilusão que existe outro bebê na cama, que requer atenção. Também que ela tinha uma terceira perna, a qual não permanecia quieta. Aqui não é tão simples, não é tão óbvio, porque ter uma pedra no coração, podemos dizer que é como ter um coração de pedra. Então, um polo ele tem um coração de pedra, no outro ele tem um bebê na cama, outro bebê significa que tem pelo menos um, né? Tem pelo menos um bebê. E tem a ilusão que tem um outro bebê na cama que requer cuidado. Qual a diferença desse para o coração de pedra?
de prédio não se importa com nada, né? Não se sensibiliza por nada, né? Então o coração gela, vamos dizer assim, né? E aí o outro está no polo extremo, tem tanta preocupação que parece que tem mais do que eu me preocupo, além do que eu tenho que me preocupar, né? Isso. Além do seu próprio, que já demanda muito, né? Ainda tem mais esse agora para cuidar e, coerentemente, ela precisa de mais uma perna. Porque para cuidar de tanta coisa, se um bebê só já dá muito trabalho, 2 e 1 para o qual você não estava preparado, você precisa de muita disponibilidade, de muita mobilidade. Então você vai começando a brincar com os sintomas, brincar com o tema, dizendo assim, que esse polo do coração de pedra não vai cuidar nem do seu próprio filho, porque vai prevalecer a dureza de coração. No outro lado, ele tende a ser um combustível mesmo para cuidar, para dar afeto a quem não tem sequer vínculo com ele. Que é o que nós vamos ver quando você vai juntando mais sintomas do medicamento. Natriático, ódio contra pessoas que o ofenderam anteriormente. É incapaz de controlar suas afeições e se apaixona por um homem casado. Me ajuda aí, Antônio. O que essa polaridade aqui está falando? Ao mesmo tempo que ela tem um sentimento de ódio, né, por determinadas pessoas, ela é capaz de amar perdidamente, né, carinho e amor por outras pessoas. Então, qualidade de sentimentos. Nós temos que ver que até prova em contrário são coisas, digamos assim, desassociadas, né? A pessoa ama alguém de uma forma descontrolada, uma pessoa inadequada ou inconveniente, mas ela não consegue segurar-se a sua afetividade. Em relação a alguma outra, ela desenvolve um ressentimento, um ódio. Pode ser com a mesma pessoa, talvez ao longo do tempo. Se apaixona perdidamente, descontroladamente por alguém. Teve algum problema, teve um desacerto, então vem o outro lado. Inácia Amara, uma consciência delicada, disposição suave, tolera mesmo ultraje, sem se queixar. Eu estou quebrando o meu voto. Então, a delicadeza de consciência, a delicadeza, o escrúpulo, a delicadeza, a suavidade, é um traço marcante de Inácia. Quando ela está no exercício dessa delicadeza, ela tende a segurar as pontas, segurar os problemas, a não manifestar, a guardar tudo sem provocar nenhum movimento brusco, nenhuma alteração perceptível. Tudo é feito com delicadeza, com constância na sua forma de ser e de sentir. Mas, às vezes, ela vai perdendo progressivamente essa capacidade. Quando ela perde, ela começa perdendo através do paradoxo. Porque tem alguma coisa que ela manifesta que é completamente fora do padrão de constância, de delicadeza que ela mantém. Agora, isso pode ser relacionado também com a perda de alguma coisa grave, de um compromisso muito importante para ela. E daí por que ela fala que está quebrando um voto? Porque aquele compromisso era muito importante para ela seguir naquela linha de constância, de regularidade que ela escolheu fazer, cumprir sem perturbações, sem variações. Quando ela perde, ela vai perdendo tanto que, além de quebrar o voto em alguma coisa importante, ela fica completamente sem referencial. E é por isso que ela vai ficar histérica. E o primeiro polo da delicadeza leva à catatonia. E o polo da perda progressiva da delicadeza leva a uma variação que chega à histeria ou, no campo orgânico, à aquareia. Temos aí outros medicamentos,
O anacardium é parecido com aquilo que eu falei do nato muriático, mas o anacardium é relacionado muitas vezes com a mesma pessoa. Tem lá o sintoma beija o marido e empurra. Ela tem essa manifestação de duas vontades, de duas afeições, quase que simultaneamente. É claro que não é obrigatório que seja assim. Um paciente pode estar muito no polo da afetividade, mas ela também pode estar no polo do distanciamento, e esse distanciamento vai numa progressão, numa gradação para a agressão e para a crueldade. A afetividade de nato não é de um determinado jeito, a de anacardium é de outro. E a perda dessa afetividade também é diferente para cada um deles. Uma vez um casal me procurou, tem muito tempo, foi lá em Brasília ainda, porque a menina deles, 5 anos por aí, ela estava correndo atrás de um menino lá na escola, no recreio, no parque, para poder beijá-lo. Corria, segurava e lascava-lhe um beijo. Você procurar lá nos remédios que beijam, sintoma beija, você vai encontrar que o anacardium está muito bem indicado. Não tinha manifestação de agressividade nenhuma, pelo menos não me lembro assim de cabeça, mas por causa dessa atitude que a escola chamou para conversar, o que está acontecendo, que o menino está ficando assustado com ela, quando vê já começa a esconder. Então, nas polaridades, a gente tem que ver como um polo vai evoluindo, intensificando para um lado, como ele vai escasseando, ficando carente daquela virtude. E tem esse processo no meio aí dos dois, essa fase intermediária, que não é nitidamente um nem outro. Pode estar tanto ir para um lado quanto para o outro. Tá bom? O método dialético, eu confesso para vocês que ele tem me sido muito útil, considerando esses 3 itens. O antagonismo, que é o principal, porque ele dá notícia dos 2 polos. E a gradação, que é um sintoma, digamos assim, um medicamento tem medo da morte. Você está lendo, daí a pouco fala assim, ele se sente morto. Houve uma gradação. O que era medo se tornou realidade. Houve uma intensificação do tema. Ainda que seja na intensificação da perda, também ela vai acontecer. A ansiedade pela pobreza, medo de passar fome, e aí você vê depois, mais adiante, que ele está se sentindo completamente um desgraçado, ou seja, a ansiedade, o temor, a insegurança evoluíram para uma sensação de avareza, de estar realmente pobre. Eles estão conectados, mas tem um sentido de intensificação, tanto para aumentar quanto para diminuir. Magnésio muriático, magnésio carbônica, agáricos, alumina e peca, lactaninum, plumbum. Vou falar rapidamente sobre a teoria dialética para vocês, para a gente fazer um intervalo. No livro Metodologia Científica da Lakatos, ela fala que existem 4 métodos científicos: o dedutivo, o indutivo, o dedutivo hipotético e o método dialético. A dialética é conhecida desde a antiguidade grega. Eu não me dei disponibilidade para estudar mais, a dialética, que começou lá nos gregos. Depois teve 2 expoentes muito marcantes, que foi o Hegel e o Marx, comunista. Que eu falei agora mesmo, eu me lembrei do Marx, quando eu falei sobre Mercúrio, que é uma nova sociedade, mas criando um inimigo, colocando que a elite é inimiga. Eu acho que se encaixa bem. A dialética é conhecida na Idade Média como diablética, porque quem não assimila o pensamento dialético, quem não entende ou não concorda, tem restrições, porque você acaba entendendo, explicando algumas coisas com a dialética que outros métodos explicam uma parte e excluem outra. Aceitam um determinado princípio até certo ponto e rejeitam o resto,
porque não se inclui. Porque o que nós temos em geral nos autores que estudam matéria médica, e são autores que começaram com Kent, eles simplesmente descrevem os sintomas. Pega uma patogenesia, por exemplo, não tem nenhuma tentativa de compreensão, é uma decoreba de quais são aqueles dados. Claro que o repertório ajuda, outras coisas também podem ser úteis para o emprego do medicamento, certas técnicas, como você selecionar o que é o mais importante, mas são abordagens geralmente restritivas. Por exemplo, no dia que eu estava discutindo no nosso grupo de médicos homeopatas no WhatsApp, eu fui olhar o que existia, por exemplo, sobre pílio tigrino no Google e mesmo no radar, e você vê que a principal técnica aqui começou com o Kent. O que o Kent fez? Ele criou um tipo relacionado com aquele medicamento, que é na verdade um estereótipo. Nato muriático não é o que eu coloquei aqui. É aquela pessoa amorosa, afeiçoada, que se apaixona indevidamente e reage com mágoa, com decepção, com rancor ou com ódio. Licopóide, você tem aquele perfil clássico do inseguro, do ansioso, que tem diarreia por antecipação, mas que vai se tornando intolerante à contradição, mandão, acaba sendo realmente um ditador. Quando o medicamento permite, há a criação desse estereótipo, dessa figura que você acha que ela representa toda a matéria médica. Não, ela não representa. Ela tem muitas nuances que você consegue ver se você trabalhar com as variações, com os pontos mais flexíveis, e você sai desse padrão fixo, que Inácia é o contraditório, que é esse, aquilo, mais 3, 4 coisas, pronto. Mas os autores, até hoje, a grande maioria, trabalham dessa forma. O que importa é que a dialética, ela oferece um instrumento, digamos assim, teórico, para que a gente, olhando para os dados da matéria médica, eles façam sentido, eles adquiram nome e sobrenome, e você tem uma visão ampla sobre o conjunto dos dados e quais aqueles que você pode dizer que são mais próprios, que são mais típicos, que são mais peculiares daquela matéria médica. A dialética nos ensina algumas coisas muito interessantes. Eu vou ter que falar rapidamente. Aqui já está claro, né? A unidade é formada sempre por duas metades inversas e complementares. Temos a ação recíproca, a mudança dialética, a passagem da quantidade à qualidade e a interpenetração dos contrários. O que nos interessa mais, pelo menos que eu consegui colocar em prática no estudo da matéria médica, e eu digo isso lembrando que vocês que se dedicarem a esse estudo podem acrescentar mais recursos do método científico dialética no estudo da matéria médica, porque eu sei que eu não esgotei. A ação recíproca e a mudança dialética tem a ver com, primeiro, um sintoma da matéria médica que não tem valor por si só. É preciso que o resto mostre que ele tem valor. Porque se o resto não tiver alguma conexão, aquele conceito não ressoar, não respingar, não tem valor. É um conjunto que você tem, que você pode dizer, esse aqui é uma coisa que aumenta progressivamente e essa aqui é uma ausência que diminui progressivamente também. Na dialética fala-se muito que você planta a semente cresce e então ela desaparece para surgir a espiga. A planta cresce e vai gerar uma espiga daquela semente. Então o que era semente se tornou agora uma espiga, um ramo cheio daquela semente.
Então, desaparece num nível para ressurgir no outro. Isso é a dialética, progressividade no sentido temporal. Você plantou o grão de trigo, ele vai desaparecer e vai surgir como um pendão. Várias sementes. A passagem da quantidade à qualidade é muito interessante, porque é comum as pessoas dizerem que a natureza não dá sal, mas a dialética diz que dá. Você coloca água para ferver, até 99 graus, ela não tem nenhuma mudança de qualidade, ela só aquece, né? Mas quando chega nos 100 graus, ela evapora, isso é um salto, ela muda de estado. Em alguns casos, a gente vê que um determinado sintoma na matéria médica, ele vai aparecer de uma forma alterada, porque ele intensificou tanto que agora ele transforma. Vamos pegar o Iociamos para exemplificar. Medo de ser traído. Não é isso que está lá? O Iociamos tem medo de ser traído. Se você pegar a palavra traição, o verbo trair, você vai ver que tem uma porção de acepções. Uma delas significa que você tem medo de ser descoberto, porque alguém te trair significa revelar você, é deixar você a descoberto. Entre o medo de ser traído e estar nu, tem uma grande diferença. E aparentemente não tem ligação, a não ser quando você entra no dicionário e descobre que medo de ser traído significa também medo de ser descoberto. Então, você tinha tanto medo de ser descoberto, esse medo foi se apoderando de você até que você se entregou a ele. Às vezes a pessoa fica nua, por exemplo, no hospital psiquiátrico, e tem esse caso relatado no livro também, porque o marido usou-a durante algum tempo para conseguir favores junto aos fornecedores. Estimulava que ela saísse com o fornecedor para um jantar e desse a ele os benefícios de uma noite juntos. Depois de um certo tempo, que ela fez isso algumas vezes, ela se tornou evangélica. E aí ela começou a sentir culpa, muita culpa disso. Não encontrou um outro jeito para colocar isso para fora que não fosse através de um surto psicótico. Então ela ficou nua, andou nua pela redondeza da sua casa. E aí, nesse processo, ela conseguiu falar para os familiares dela que ela tinha sido usada para essa finalidade. Isso permite uma análise psicológica, mas também uma análise homeopática. O que importa é que a gente olhe os sintomas de uma matéria médica, especialmente quando é uma matéria médica mais rica de informações, a gente olhe com esse critério de que uma coisa pode evoluir para outra e essa evolução faz com que ela mude a qualidade. Uma pessoa insegura, ela não vai ficar só insegura, muito insegura, cada vez mais insegura de tudo, ela pode se tornar, assim, falar um palavrão aqui, não é só insegurança mais, ele está se borrando, que é a ansiedade por antecipação de licopódio e de alguns outros medicamentos. Entendeu? É importante que vocês se apropriem desse olhar de que uma coisa progride, um conceito progride, uma sensação progride, tanto para aumentar na virtude, quanto para diminuir nessa virtude. Interpretação dos contrários, nós vamos trabalhar com ela quando a gente falar sobre miasma, porque a dinâmica dialética permite uma análise sobre os miasmas. Qual é o equivalente da dinâmica dialética em comparação com a dinâmica miasmática? Acho que eu já comentei. Esse segundo princípio aqui da gradação do método dialético é muito em cima desse exemplo da água, que ao esquentar e ferver, ela muda o seu estado. O outro princípio da dialética é a analogia. Por exemplo, cáustico, ele se sente em desigualdade, em disparidade com ele mesmo. Esse é
um belíssimo sintoma descrito por Hahnemann, ele está em desigualdade consigo mesmo. Ele também está na rubrica hipocrisia. O que é hipocrisia? Significa ter duas caras. Ele aparenta uma coisa que ele não é. Ele é uma pessoa de duas caras. Então, a desigualdade com ele mesmo, a disparidade, a divergência com ele mesmo, é a mesma coisa de hipocrisia. Isso é uma analogia. E tem ainda uma terceira analogia, um remédio clássico para paralisia facial. O que é a paralisia facial? É você ter uma hemiface que não é mais simétrica da outra. Na verdade, você tem duas hemifaces. Você está em desacordo com você mesmo. Gente, isso foi para dar uma ideia para vocês do quais são os 3 princípios básicos que nós usamos no estudo da matéria médica do ponto de vista dialético. O que eu falo dos princípios dialéticos estão pipocando na matéria médica e basta a gente esquentar o óleo que a pipoca pula.